Olá, eu sou Lígia, esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Touro, para a área romântica dos taurinos, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Touro. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta esse vídeo, compartilha aí com os taurinos que vocês conhecem. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Me contem aí se esse vídeo, se essa leitura ressoou para vocês, né? Curtam aí já desde o começo, se possível, que isso fortalece muito o canal. Começando aqui com o oráculo dos anjos e ancestrais. Guardião do coração, ame-se, aliás, ame e se permita ser amado. Energia muito positiva, muito bonita, muito elevada, energia de amor universal, de abertura emocional, energia de coração aberto, fortalecido, disposto. O coração que ama verdadeiramente, ele está fortalecido, disposto e, portanto, aberto a essa troca. Aqui com o Moonlord veio mantenha sua visão, lua fixa. Touro é um signo fixo. Para mim, ele é o fixo do fixo, né? Porque ele é um signo fixo do elemento terra. Então, ele tem muito essa energia fixa e essa energia de meio de estação, de continuidade, de manutenção. Vou puxar mais uma. Acredite no impossível, lua azul. É muito essa ideia de que o que você deseja viver está acessível para você, está disponível. Não é para deixar de acreditar, não é para desistir do que você sente no seu coração. Não é para deixar que os seus medos te dominem, te aprisionem em algo que não te satisfaz. Quando a gente... Eu vou trazer uma questão aqui. Quando uma pessoa vive um relacionamento abusivo, a pessoa abusiva, em geral, coloca muito a outra pessoa para baixo. Você nunca vai encontrar alguém como eu, ninguém gosta de você, ninguém aguenta você, só eu aguento você, só eu te amo desse jeito. Então a pessoa, ela manipula a outra de modo que essa vítima dessa situação acredite que não existe nada melhor para ela. E aí ela começa a deixar de acreditar. Deixar de acreditar em si. Deixar de se enxergar. Deixar de acreditar que é possível algo melhor. Por que a pessoa que está no relacionamento abusivo não sai muitas vezes? Porque ela acha que o que vem depois daquela relação é necessariamente pior do que o que ela está vivendo, não melhor. Então é preciso fortalecer essa fé, né? Claro que uma relação abusiva é muito difícil. Existe ajuda que as pessoas que estão numa situação de abuso podem e devem buscar, ajuda profissional, ajuda de amigos, de familiares, seja quem for, para começar a enxergar a perspectiva, né? Mas é importante estar atento, né, a esses sinais de manipulação. Tem alguns taurinos aqui que foram muito manipulados. Vamos ver aqui com o oráculo da criança interior. Eu não tô lembrando exatamente a tradução exata dessa expressão, mas é tipo, diminua o peso, diminua a carga, dê uma maneirada. E aí diz assim, tudo que eu preciso se manifesta, se torna real. E seja decidida. Essa carta tá saindo muito. Diz, eu sou o líder da minha vida. Essa carta aqui, ela traz essa noção de que a gente não precisa carregar uma grande bagagem. A gente não precisa se armar. A gente não precisa querer se preparar para tudo, para todas as situações. A gente precisa confiar que a vida vai dispor do que for necessário para que a gente
avance, para que a gente faça o que a gente tem que fazer. Dá uma ideia, vou dar um exemplo aqui para ver se traz um pouco de clareza sobre essa energia. Então, vamos supor que você vai para um evento profissional. E aí ninguém fala para levar papel e caneta. E você tá com uma bolsa muito pequena, para você levar papel e caneta ia ser ruim, assim, você talvez tivesse que pegar outra bolsa, ia te dar muito trabalho. E aí chega nesse evento, precisa de papel e caneta, mas o próprio evento oferece. Então não precisa que você se preocupe de levar. Então às vezes a gente carrega um peso muito grande, uma bagagem muito grande, porque a gente acha que vai precisar de todas aquelas ferramentas, de toda aquela bagagem. E a gente esquece que a gente pode encontrar as ferramentas pelo caminho também. Que a gente pode encontrar ferramentas diferentes, ferramentas melhores. Até assim, sei lá, eu aprendi a bater um prego com uma pedra bem firme. E eu bato o prego e funciona bem que só. Bate ali o prego e é uma maravilha. E aí eu carrego essa pedra comigo. Para toda vez que eu precisar bater um prego, eu uso essa pedra. E aí um dia, no meu caminho, eu encontro um martelo. E eu percebo que o martelo é muito melhor para bater um prego do que aquela pedra. E aí eu me permito soltar aquela pedra. Eu me permito utilizar essa outra ferramenta, essa nova ferramenta. Tem uma coisa aqui de vocês se permitirem lidar com as coisas de uma forma um pouco diferente também. De entender que vocês não precisam lidar com o que se apresenta daqui pra frente da mesma forma que vocês lidavam do passado até aqui. Porque houve um aprendizado. Mas, novamente, são escolhas que dependem de você. Então, por exemplo, esse coelhinho aqui, ele colocou tanta coisa nessa bagagem dele, nessa mochila, que ele não consegue nem andar. Tem alguns pesos que podem ser deixados pelo caminho para que vocês consigam caminhar mais levemente, mais livremente na direção desse amor. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Vamos ver aqui com o tarô mitológico. Essa carta do Seja Decidido, ela também tá me trazendo uma coisa assim. Às vezes a vida dá empurrõezinhos, né? Pra gente ter os aprendizados. E eu sinto que essa carta tá dizendo que esse não é um momento que a vida vai te dar um empurrãozinho. Esse é um momento que a vida pede que você haja conforme os seus aprendizados. Que você tome as rédeas. Que você saiba o momento de se abrir e o momento de se resguardar. Que você saiba para onde você quer ir. Que você saiba o que você precisa, que bagagem você precisa deixar. Porque você já tem as condições de saber isso. Aqui com o tarô mitológico veio o Dependurado. A carta de um certo sacrifício, né? Pode ter uma sensação de estagnação. Sentir meio preso. Eu sinto esse peso. Vocês podem estar se sentindo meio presos por causa de um peso que vocês estão carregando, né? Do peso de histórias do passado, de um antigo modo de agir que não contempla mais quem vocês são. Vou baralhar um pouquinho. Vamos ver aqui com o tarô. Sempre esqueci o nome desse tarô. Eu tava tentando ver se eu achava o... Ai, achei. Tarô dos momentos místicos. Eita, tem um 2 de copas.
Assim, se você iniciou uma relação recente, entenda que cuidado para você não entrar numa dinâmica sacrificante novamente, porque você já fez isso. Você já carregou sozinha uma relação, você já carregou uma relação nas costas. Você já se sacrificou demais para deixar o outro confortável, para tentar manter alguém por perto. E não é mais momento disso. Você já aprendeu essa lição. E aí tem uma coisa aqui de que colocar limite não é necessariamente terminar algo, né? Você pode e deve colocar os seus limites justamente para que algo perdure. Veio aqui o As de Paus, a Lua, o Cavaleiro de Paus, o Mundo, Cavaleiro de Copas e o Rei de Copas. Tá. Existe uma pessoa por quem vocês sentem muita atração, mas existe muito desejo, muita atração, muito interesse, muita vontade de estar perto, que pode ter uma química muito forte. E existe de fato um potencial grande nessa situação, né? Até porque essa energia de fogo ela é muito potente. Mas existem também algumas ilusões, algumas projeções. Essa situação também pode estar falando, pode trazer questões kármicas, né? Kármicas nesse sentido de padrões que vocês vêm romper, quanto no sentido assim de ser realmente alguém que você combinou de encontrar aqui para vocês se ajudarem numa questão, se ajudarem a romper com certos padrões. Essa carta do mundo me confirma essa ideia de que existe um aprendizado sendo posto em prática. Me confirma que vocês de fato aprenderam uma lição. Mas vocês precisam colocar em prática, vocês precisam. É importante que vocês não deixem que o emocional domine vocês a ponto de não colocar essa lição em prática. De repetir padrões do passado. Esse Cavaleiro de Copas, ele segura esse coração aqui. Me lembrou, eu ia falar outra coisa, eu vou falar as duas coisas. Ele segura esse coração aqui meio que protegendo, meio que como se não confiasse muito. Como sentisse que tem que proteger esse coração. Mas a outra coisa que ele me lembrou foi uma expressão que uma outra taróloga usa de puxar as cordinhas do coração, né? Quando a gente toma atitudes que machucam a gente. Quando a gente se machuca propositalmente, mas não intencionalmente, sabe? Assim, quando a gente faz coisas deliberadamente, mas que não é porque a gente tá se flagelando, assim. São hábitos ruins que a gente tem. De abandono, de descuido consigo mesmo, com o próprio coração. Essa carta do Rei de Copas, ela me traz muito essa ideia de que isso que você está vivendo é uma energia que você precisa atravessar. Não quer dizer que essa relação não vai durar, pode ser que essa relação dure sim, mas ela depende muito dessa sabedoria de colocar os limites, de não se sacrificar, de não carregar pesos que não são seus, de não querer levar essa relação nas costas. E para outros realmente é algo que tende a não durar. Enfim, não é o que as pessoas querem ouvir, mas é o que elas precisam ouvir às vezes. Vamos ver aqui. Tô sempre esquecendo de puxar aqui a energia da pessoa. Vamos ver. Com o tarot do espírito animal. Eu sinto que vocês querem muito que isso avance, né? Que isso
perdure, que isso se desenvolva, que isso se aprofunde. Mas não pode ser a qualquer custo, não pode ser às suas custas, às custas do seu emocional. Não de novo. Qual é a energia dessa pessoa? Zebra. Puxar logo o que ela sente por você. A zebra, ela fala de uma pessoa com energia muito única, muito peculiar mesmo. Então é uma pessoa que pode, para alguns pode parecer meio esquisitinha, pode ser muito diferente das pessoas com quem você já se relacionou, mas que a beleza dela tá justamente aí, nessa individualidade, né? Pode ser que também é uma pessoa muito diferente de você. Eu não vejo nada aqui na leitura que traga alguém que seja muito parecido com você. É alguém muito diferente de você. O que essa pessoa sente com relação a você? Realmente ela sente essa conexão de alma. Uma conexão que pode ser realmente de outras vidas. Uma conexão que ela não sabe muito explicar, mas é uma energia de reconhecimento. Você, quando essa pessoa ela sente que vocês não se encontraram, vocês se reencontraram, vocês se reconheceram. Bem forte essa parte. As leituras de terra estão trazendo isso, né? Indico muito leitura particular aqui, com algum tarólogo que vocês confiem, comigo. O que essa pessoa vai fazer com relação a vocês? Veio aqui o sapo, que é uma energia de limpeza emocional. Vou puxar mais uma. O urso. Para alguns essa pessoa pode acabar se afastando um pouco, sabe? Porque sente que talvez, para alguns aqui, é uma pessoa que sente que essa história ela é muito densa, ela é muito profunda e que ela não dá conta de viver isso nesse momento. Talvez por isso que vocês sintam essa necessidade de carregar a relação nas costas, porque essa pessoa ela não tá conseguindo levar a parte dela, né? Essa energia do sapo, ela pede também, do urso também, um certo aterramento, né? Uma coisa assim de botar a cabeça no lugar. Durante o próximo eclipse, enfim, eu diria que até meados de outubro, pode acontecer alguma coisa que desencadeie isso que a gente tá vendo aqui na leitura, né? Essas percepções. Aqui com o tarô do mapa encantado veio força. E eu gosto muito dessa carta porque ela traz a força de uma maneira muito leve. Porque força não é esforço, né? A força, ela é uma sabedoria, né? É uma autoconfiança, é estar com o potinho cheio, é autoconhecimento. E a leveza também, é se desfazer dos pesos. Aqui com o oráculo Trabalhe Sua Luz, veio a iniciação, rito de passagem, cruzando um portal. Essa aqui é uma relação daquelas que tende a ser um pouco densa. Ela traz questões desagradáveis, mas é porque é uma relação que vem provocar você. E é importante que vocês estejam abertos a esse processo. Para alguns aqui, eu também sinto que é uma confirmação de que, assim, vocês já aprenderam algo e a passagem de vocês para uma nova fase é esse colocar em prática que a gente vinha falando aqui. Então, vocês ainda estão, assim, nesse vale da sombra da morte, né? Como alguns tarólogos dizem. Nessa energia densa. Vocês ainda estão. Não achem que vocês não estão. E um passo importante para romper com isso, para realmente adentrar nessa outra fase, com uma energia mais elevada, com mais sabedoria, é colocar um aprendizado em prática.
Não entrem em situações desfavoráveis para vocês, tenham essa sabedoria. Veio aqui com o tarô acástico comprometimento, que é um de rosas, e desejos atendidos invertida. Vou até ler aqui desejos atendidos, porque achei um pouco curioso ter vindo essa carta. Olha, fala que seus sonhos podem parecer muito distantes, mas você precisa trabalhar para mudar as circunstâncias e a maneira como você responde a essas circunstâncias. Não se defina pela falta e não fique na defensiva. Se mantenha forte e confiante nas suas pequenas vitórias e na sua abundância interior. O segredo para ter os seus desejos atendidos é o poder que existe dentro de você. Continue trabalhando nos seus sonhos e os seus sonhos começarão a trabalhar para você. E essa energia de comprometimento, vou até ler também, já estou aqui, né, com o livrinho na mão. Mas ela traz basicamente uma ideia de compromisso mesmo, né, de que para algumas coisas se realizarem, né, para esses sonhos se realizarem, a gente precisa estar comprometido em primeiro lugar com a gente mesmo. Ó, se mantenha consciente do seu compromisso com você mesmo. E aí reforça também que essa relação, o compromisso que você tem que ter com essa relação, com essa situação, ele parte de um compromisso com você mesmo. Então, o compromisso que você tem com a relação, ele não pode ser maior do que o compromisso que você tem com você. Você tem que entender que as relações que você vive, elas estão a serviço do seu crescimento e do crescimento da outra pessoa também. Então, você não pode entrar novamente nessa energia de sacrifício, não sei o quê. Se mantenha comprometido com você. Fala que a maneira como você está, assim, você ser firme com relação aos seus limites é o que cria uma base sólida para que as suas relações sejam bem construídas, sejam relações construtivas, relações que verdadeiramente contribuam para você e para outra pessoa. Porque assim, a gente tem essa ilusão de que carregando algo nas costas, a gente tá tirando o peso do outro. Mas a gente até tira o peso do outro, mas a gente tá tirando também a responsabilidade, a oportunidade de crescer, de aprender, de se desenvolver e de viver situações melhores. Então, do mesmo jeito que a gente precisa se preservar, a gente não pode impedir, né, de certo modo, o outro de viver o que ele precisa viver, de se responsabilizar pelo que precisa se responsabilizar. Então, assim, não passe pano, não assuma responsabilidades e pesos que não são seus. Finalizando aqui com o Ho'oponopono. Borboletas no jardim significa que o caminho da transformação está acontecendo. E flores da primavera. Frase recomendada para momentos de dúvida e insegurança na vida profissional e financeira. Como eu falei aqui, né? Uma energia um pouco turbulenta, um pouco densa. Tá muito... É muito condizente com esse período de eclipse que vem para chacoalhar mesmo a vida da gente. Mas se mantenha firme, né? Mantenha a sua visão. Acredite nos seus sonhos, acredite no que parece impossível. E mantenha esse comprometimento consigo mesmo em primeiro lugar. Tá bom, taurinos? Espero que tenham gostado. Para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimatarot.com. E peço que curtam, compartilhem, comentem esse vídeo. Me contem aí se ressoou, o que é que vocês acharam. Salve para assistir depois do eclipse e até a próxima!